Primeiramente, meus amigos, agradecer muito ao presidente Bolsonaro. Tudo que ele fez por esse país durante todo esse tempo, tantas barbaridades, tantas maldades, tudo que esse homem sofreu, sozinho. Ele venceu todo o sistema. Pode não ter sido eleito agora, mas mostrou para cada brasileiro de bem, para cada brasileiro honesto, para cada pessoa que realmente ama este país, esta nação, o valor que a gente tem que dar à nossa pátria. Muitas pessoas falando, ouvi várias pessoas, dizendo, que Bolsonaro tem que fazer uma autocrítica, tem que fazer autocrítica nenhuma. Ele foi um herói, ele foi bravo, ele foi maravilhoso. É que lutar com tantas hienas, muitas vezes sozinho é difícil. Ele tem a gente, nós, povo, porque a eleição foi realmente pau a pau. Tudo que fizeram para colocar esse elemento aí dentro, tudo que fizeram, esta semana inteira de uma censura do bem, onde nós não podíamos falar tudo que esse elemento fez de mais asqueroso aqui contra a sociedade brasileira, toda a corrupção, toda a roubalheira, toda a bandidagem, todo tipo de perversidade. Nós estávamos impedidos de falar tantas barbaridades que aconteceu ontem, ônibus lotados de petista e pessoa ainda exibindo notas de dinheiro, se vangloriando. Tudo isso rolando solto à imprensa, maravilhada ali. No momento eles estavam tremendo, achando que ia ali, no caso não conseguia a vitória do elemento ali e tal. Mas, meus amigos, eu falo para vocês, desistir aqui desse país, desistir dessa nação não é uma opção. Até porque eu, pelo menos, não tenho planos nenhum de abandonar esse país. Principalmente agora. O que a gente faz? Abandona toda a nossa luta, tudo que a gente lutou, tudo que a gente batalhou, tudo que a gente fez? Acha que eu vou pegar meu filho, botar nas costas e sair desse país e dar um gostinho para esses elementos aqui, realmente tomar esse país de assalto, sem realmente lutar, batalhar pela nossa pátria? Tudo que o presidente Bolsonaro nos ensinou, tudo que o presidente Bolsonaro nos mostrou? Não. E pelo contrário, se eu era 100% Bolsonaro, agora eu sou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, todos os 1.000 que tiver, infinitas vezes Bolsonaro. Porque realmente, meus amigos, como eu disse, ele foi um herói. Tem muitos dados aqui para contar, muitos fatos, notícia, tal. Vamos passar um resumão de tudo que aconteceu. Lógico, todos nós ficamos entristecidos por tudo, só que é levantar a cabeça. Como eu disse, nós não somos Nando Moura, que temos planinho de não deu certo, eu vou para a Itália. Eu vou lá para a Itália, para a França, para onde quer que seja. Jamais. Vai compartilhando o vídeo, eu peço para vocês, nesse momento aqui da nossa história, vamos fortalecer, meus amigos? Porque eleição, eu falo o seguinte aqui, começa para prefeito e vereador, tá? Ah, Fabiano, como assim? Prefeito e vereador. Porque muitos redutos que o PT venceu foi por causa de apoio de prefeito, voto de cabresto. E a gente sabe muito bem disso. Vereadores e tudo mais, quantas provas a gente não tem por aí. Então daqui 2 anos é a gente ficar atento para essa eleição. O presidente Bolsonaro foi extremamente vitorioso. Ele teve o Senado, a Câmara dos Deputados, vários governadores, tudo sozinho. O Lula sempre vangloria, que o Bolsonaro não tem nenhum partido, Ele é o próprio partido. O presidente Bolsonaro é o próprio partido. Se ele montar um partido Bolsonaro, milhares de pessoas vão estar ao lado dele. Se bem que nesse momento, agora, eu vou falar para vocês, tá? A gente vai saber dividir, a gente vai saber separar quem sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro e quem não esteve. É nessas horas que a gente vai conseguir definir. É nessas horas que a gente vai conseguir saber, tintim por tintim, quem sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro ou quem não estava. Vocês podem garantir, aqui nesse canal, enquanto a gente estiver aqui, com toda certeza que a gente vai lutar barbaramente por esse país, eu jamais
eu jamais chamarei um cadeieiro de presidente. Jamais eu chamarei um presidiário de presidente. Fabiano, você não tem medo de ser preso, de ser... Eu não... Você está na chuva para se molhar. Eu não sou bandido. E também não tenho nenhuma idolatria por bandido. Não tenho, meus amigos. Vamos passar o vídeo aqui. Eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam. Ativem o sininho. Falo para vocês aqui, mandar mensagens de apoio ao presidente Bolsonaro, que para ele também não deve estar sendo fácil. Não deve estar sendo fácil para o presidente Bolsonaro, para toda a família do presidente Bolsonaro, tantas chantagens ali que Bolsonaro vai ser preso, que Bolsonaro isso aqui. Eu vou fazer a minha parte, jamais, da minha parte, eu permitirei que isso aconteça com o nosso presidente. Preso por quê? Corrupto? Ladrão? Bandido? Não, porque o sistema borra de medo do presidente Bolsonaro. Então coloque aqui, meus amigos, vamos dar força, porque também, né, tudo que esse homem enfrentou nesses 4 anos, a gente viu. A pandemia, tudo que fizeram contra ele, meu Deus do céu, foram muitas barbaridades. Ele descansar um pouquinho também, vocês imaginam, a gente tinha um sonho realmente de tê-lo mais 4 anos, mas vamos lutar para daqui 4 anos a gente ver o que vai acontecer, como ele vai orientar, tudo que vai ali no caso se passar. Ele precisa descansar, meus amigos. Vocês viram essa reta de campanha? Esse homem ali no caso leva sequelas de uma barbaridade provocada pela própria esquerda. E ele, basicamente, eu acredito que ele tinha o quê? 2 horas, 3 horas de sono por dia, e ainda olha lá. Você via ele num local de manhã, depois, pouco na hora do almoço ele estava em outro local, à tarde ele estava em outro local, depois no comecinho da noite, no finalzinho da tarde ele estava em outro, depois no terminar da noite ele estava em outro. Esse homem não descansou, porque ele teve que rodar o país. O elemento ali que venceu, não precisou. Ele tinha Globo, ele tinha Folha, ele tinha imprensa, ele tinha ministro do STF, ele tinha TSE, ele tinha tudo isso. Proibindo, calando, censurando as pessoas. Então ele não precisava sair igual o presidente Bolsonaro teve que sair. Realmente gastar sola de sapato. Então, a gente pede para ele até ficar um tempo, descansar um pouquinho, na hora que ele, ali no caso, passar esses 2 meses finais ali e tal, para vir muito mais força, com muito mais gás. Esse homem merece um pouco de descanso, meus amigos. Foram muitas barbaridades que ele e a família toda sofreu. Até a Laurinha, a gente viu jornalista antiga, da Folha de São Paulo, da Globo News, ali no caso, fazendo barbaridades. Esse povo é cruel. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente já começa aqui falando, né? o presidiário aqui, Lula diz que é hora de restabelecer paz entre os divergentes e que vai governar para todos os brasileiros, não existe 2 Brasis. Você está completamente enganado, Jamais pessoa honesta nesse país, pessoa realmente que dá valor à sua família, à sua pátria, vai aceitar um elemento como você na presidência da República. Tudo que você fez só nos fez comprovar um fato, que muitas vezes o crime compensa. Que eles falam, né? Tão bonitinho eles falarem, né? Que está escrito, né? Presidente afirmou também que o ódio foi propagado de forma criminosa no país. Afirmou que vai combater a fome e a miséria. A fome dos partidários dele, que a gente sempre viu, né? Mensalão, Petrolão, todo tipo de corrupção. Olha como que eles são paz e amor. Tá aqui, ó. Olha como são paz e amor. Uma das primeiras declarações ali, no caso da militância dele, foi essa mensagem aqui pro Nicolas. Eu nunca quis tanto fuzilar uma pessoa. Aqui, ó. Militante de Lula. Olha a paz, a democracia que essas pessoas defendem. Uma democracia maravilhosa. Vocês imaginam, meus amigos, a situação. São tudo uns caras de pau, vou contar para vocês, viu? Aqui mostra muito bem a cara desse elemento aí. Olha como que estava aqui no Twitter do Leandro Ruschel, como que estava os presídios brasileiros. Ó, como vocês podem observar, comprovante da votação, a data, isso aqui foi de ontem à noite. Ontem à noite. Você acha que a gente vai apoiar, vai aceitar uma barbaridade dessa? Bandidos ali, no caso, comemorando a vitória desse elemento. Olha a festa. Estão sentindo?
Se a gente abandona esse país, essas pessoas aqui que vão dominar tudo, e a todos. Aqui. O principal articulador da campanha de Lula, José Dirceu, já fazendo articulação de governo. Essas pessoas também não terão paz, meus amigos, pode ter certeza. Não terão paz. Porque assim como eu, tem vocês, milhares de brasileiros, que não vai aceitar um escárnio desse na nossa cara. Que os valores que a gente passa para os nossos filhos sejam tidos esses aqui como exemplo. Onde que a bandidagem comemora a eleição, a exaustão de um elemento igual Luiz Inácio Lula da Silva. De jeito nenhum. Mas de jeito maneira. Quando a gente vê os maiores ditadores da América do Sul e América Central aqui comemorando a eleição desse cara de pau. Aqui, ó. Ditadores festejam vitória de Lula. Autocratas Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro da Venezuela se pronunciaram a respeito da eleição. O ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicou nas redes sociais uma mensagem comemorando: estimado irmão Lula, felicito em nome do governo povo cubano. Todas essas palhaçadas. Eles já estão esperando ali os milhares de reais nossos para a ditadura deles, para pagar o charuto cubano deles. Diversas obras ali. Você vai aceitar um negócio desse calado? Você vai admitir uma barbaridade dessa? Eu, particularmente aqui, meus amigos, eu vou ser sincero para vocês, eu não vou aceitar. Ver um elemento como esse, que escraviza o seu próprio povo, aqui no caso igual o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, parabenizando Lula, tal, com mensagenzinhas e tudo mais, aqui, no caso, ó, celebramos vitória do povo brasileiro. Que povo brasileiro? Que no dia 30 de outubro elegeram Lula oficial como seu novo presidente, que venha o povo decidido a ser livre. O cara está falando que o povo vai ser livre. Nicolás Maduro. Soberanos e independentes. O Brasil triunfou na democracia. Democracia. Não, meus amigos. Abandonar esse país não é uma opção. Entregar para esses cara de pau aqui, Simone Tebet, sendo cotada agora para o Ministério da Justiça. Olha aqui que traz a informação. A lista final será consolidada por José Dirceu, que já coordena informalmente o gabinete de transição. José Dirceu. Essa semana, né, que a gente observou, né, a pressão gigantesca. Vocês imaginam, se o presidente Bolsonaro estivesse disputando uma eleição realmente correta, certa, as pessoas poderiam ter se expressado, as pessoas poderiam ter, ali no caso, feito muito mais campanha. Muitas pessoas estavam com medo, muitas pessoas acabaram ali, no caso, deixando as redes sociais. Eu até passei aqui, né, no caso, no comecinho da semana, muitas pessoas falaram assim: Fabiano, muitos chegaram a conversar com a gente, né? Fabiano, eu não vou postar nada essa semana para preservar, tal. Preservar? Você acha que eu vou pegar, no momento que o presidente Bolsonaro mais precisava do nosso trabalho, a gente pegar e abandonar esse homem? Mas de jeito nenhum. Trabalhamos barbaramente. Barbaramente. Aqui no caso ontem, olha o nível do absurdo. A Polícia Rodoviária Federal ontem e no sábado apreenderam milhares de reais. Eu tinha até mostrado aqui ontem, né? A própria Globo, é que muitas vezes a gente não podia colocar as verdades nas manchetes por causa da censura toda. Ameaça de prisão e tudo mais. Só que eu falo para vocês, se a gente ficar calado, que exemplo a gente vai dar para os nossos pequeninos? O meu filho estava acompanhando a apuração de 7 aninhos, ali na maior torcida. Ficou na maior tristeza, eu precisei consolá-lo. Tal, demorou, já era tarde da noite. Eu conversando com ele: não, filho, a gente vai ainda conseguir vencer, né? Nós estamos aqui todos juntos, tal. A expectativa dele estava enorme. Eu olhava para frente da televisão, lógico, eu acompanhando pela Jovem Pan ali e tal, na maior ansiedade. Com 7 anos eu fiquei impressionado. Parecia que ele entendia de tudo ali que estava sendo falado. Também eu acredito, né? Porque sempre ele está aqui do outro lado da porta, sempre me ouvindo, esperando eu terminar o vídeo para ficar comigo. Gente, eu fiquei impressionado. Impressionado. Uma criança de 7 anos. 7 aninhos. Então, é nesses exemplos que a gente vê
que nós não podemos abandonar isso aqui, meus amigos. Porque as nossas ações, as nossas atitudes vão refletir neles. E nessas horas eu posso pegar e garantir aqui para vocês, eu não quero dar os exemplos para ele do mesmo exemplo que a turma de lá dá para os deles. Jamais, jamais. Olha esse vídeo aqui, por exemplo. Se fosse para o presidente Bolsonaro, a campanha dele estava impugnada sem antes começar a apuração. Olha esse vídeo, que barbaridade. Olha os olhos. Isso aqui é uma brincadeira. Olha o dinheiro aqui, ó. Brincadeira hoje, pode chamar. Ei, Pangaré, de novo! Tá vendo? Uma brincadeira, hein? Quem quiser, chama eu aí, ó. O Lula fez toda a campanha política dele, toda a campanha política, na cara de todo mundo, tá? Nós passamos aqui várias vezes, os ônibus da democracia, lembra? Levando, transportando militantes para todos os comícios que ele fazia. Principalmente, olha como foi a tática. No começo, que a gente via, as redes sociais, o YouTube do Lula não tinha 500 mil inscritos, não tinha 500 mil inscritos. Mas o que ele fez? Né? Ele não tinha povo, ele não tinha manifesto nas ruas, ele não tinha como mostrar, comparar com o presidente Bolsonaro, que levava aquelas milhares de pessoas espontaneamente, levava toda aquela base de manobra de Lula, MTST, MST, estudantes, toda essa porcaria aiada toda aí. Colocava nesses ônibus e pá, levava em todos os locais que ele ia, estado por estado. Porque o PT tem uma base forte. O PT governou durante 16 anos. 16 anos. Vários, ali no caso, funcionários do sindicato, pessoas ali. A farra aconteceu de maneira, assim, ó, bárbara, na cara de todo mundo. Na cara de todo mundo. Só que tinha um problema. Essas atitudes jamais seriam punidas pela nossa justiça. Jamais. O Lula teve a liberdade para fazer o que ele queria. E a imprensa fazendo essa campanha 24 horas por dia a favor desse larápio. Agora a gente pode voltar a chamar ele de larápio. Agora pode. 24 horas por dia. Vamos ter vários governadores, vamos ter vários senadores, vamos ter vários deputados. E é o que eu falei também no começo. Vamos ver quem vai realmente estar ao lado dos brasileiros. Porque a maioria dessas pessoas foram eleitas graças ao nosso apoio. Vamos ver se eles vão fazer jus, se vão ser oposição de verdade. Nessas horas a gente vai saber separar o joio do trigo. Vamos ver, vamos analisar. O presidente Bolsonaro vai estar aí. Ali no caso, sempre fazendo uma sombra muito grande ao larápio. Sempre. E essa historinha de paz, nós queremos paz, vamos ter paz, vamos ter paz. Paz? Um ditador cubano zombar na nossa cara? Paz? Com um ditador venezuelano escraviza seu próprio povo vir falar em paz? Paz? Com um ditador, ali no caso de Colômbia, todos esses países, da Nicarágua, não se assustem se na posse do Lula a gente tiver, ali no caso, todas essas figuras ali, ó, na primeira fileira. Na primeira fileira. Porque uma coisa é fato também. O presidente Bolsonaro sempre teve a gente, só que muitas vezes ele não podia fazer muita coisa. Sabem por quê? Até para preservar nós mesmos, sabia? Que estamos aqui todo dia nas redes sociais. Até por isso. Porque ele sabia muito bem como que estava o momento. O presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que quando que ele via a prisão de um apoiador aqui, outro ali, um apoiador perdendo rede social ali, outro ali e tal, dava uma tristeza gigantesca nele. Eu tenho certeza absoluta que ele ficava extremamente triste e ele não podia fazer nada. Porque se ele pudesse fazer alguma coisa, igual todo mundo sempre pediu, ele tinha feito, meus amigos. Ele tinha feito. Porque qualquer atitude que ele pudesse tomar podia complicar ainda mais a situação. O sistema é cruel, meus amigos. É cruel. E eles não têm ali pudor de, em nome da democracia, fazer todo tipo de maldade. E, logicamente, que eles sairiam vencedores como os bons da parada. Por quê?
a própria extrema imprensa estava fazendo todo o papel para eles. Toda a atitude bizarra que a gente via era chancelada ali pela imprensa. Uma coisa é fato. Eu como jornalista de 20 anos, jamais, em hipótese alguma, me aliaria ao sistema. Nunca. Absolutamente nunca. Concordar com opiniões de Globo, de Folha, de todos esses seres ali totalmente bizarros. É apoiar o presidente Bolsonaro no que ele precisar. Olha aqui, foram 4, só nessa notícia, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal apreenderam mais de 4 milhões de reais em compras de voto. E não foi o presidente Bolsonaro que estava distribuindo essa grana. Não era a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Era a campanha do lado de lá. Dessas maiores barbaridades. Então a gente percebe agora, nesse momento que a gente atravessa, né, meus amigos, é ter muita serenidade ali no caso e esperar o acontecimento aqui, no caso, nas próximas semanas. Nas próximas semanas a gente vai ter ali um panorama, como que vai ser, o que pode acontecer e tal, né, esperar também uma resposta do presidente Bolsonaro. Eu estou com ele para o que der e vier. Jamais, em hipótese alguma, eu abandono a luta desse homem. Porque se a gente está aqui, no caso, chateado, triste por tudo isso que aconteceu, você imagina como que está o presidente Bolsonaro, a família dele. E fato, eu não reconheço um ladrão como presidente da República. Jamais eu vou reconhecer um absurdo como esse. Não está ali, no caso, do meu feitio aceitar uma barbaridade dessa. Quando a gente vê as barbaridades de outros elementos que comemoravam a exaustão, a vitória, depois daquela que eu passei, teve aqui esse momento aqui. Olha o tipo de pessoas que comemoravam a vitória do elemento, do Larápio. Olha aqui, ó. Faz o L. Agora eu falo uma coisa para vocês aqui. Lembra quantas manifestações nós fizemos ao longo desses anos? Em plena pandemia, todos os momentos que o presidente Bolsonaro precisou, nós estávamos lá. O 7 de setembro, todas aquelas milhares de pessoas nas ruas de verde e amarelo. Tudo isso vai voltar, meus amigos. Você acha que as pessoas vão desistir assim, num passe de mágica? As ruas estarão lotadas em cada barbaridade que esse elemento fizer. E pode ter certeza que o povo brasileiro é diferente, com todo respeito ao povo venezuelano, ao povo cubano, ao povo colombiano. Não vai deixar se abater. A gente vai, ali no caso, protestar por cada absurdo que esse Larápio fizer, por cada dinheiro nosso que for, ali no caso, mandado para uma ditadura cubana, para uma ditadura venezuelana, para uma ditadura, no caso, angolana, de vários países ali, no caso, que ele sempre repassou grana nossa, Guiné, Bissau, todos esses países aí, o PT também. Um fato, além do fundo partidário de 700 milhões de reais que foi destinado ao PT, conforme disse o próprio Gilmar Mendes, que o PT tinha dinheiro para fazer campanha até 2038, que era uma cleptocracia. Mas é óbvio, né? Geraldo Alckmin estava como vice de Lula, então para muitos elementos também dentro, né, da nossa justiça, eles estavam detestando, né, a presença do presidente Bolsonaro como presidente. A gente observou, acho que foi 2 semanas atrás, o Fux falar, né, que o ministro Alexandre de Moraes restabeleceu o respeito das pessoas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que boa parte deles foi determinante para a vitória desse elemento. As fake news que foram ali, no caso, protagonizadas das maiores barbaridades, uma mentira, aquele Janones, tudo que ele fez, Randolfo Rodrigues, todos os absurdos que a gente viu. Como que esse Larápio vai conseguir governar? Ali com o Senado, né, com pessoas, na maior parte delas, né, leais e aliadas do presidente Bolsonaro. Que a gente imagina que vai ser via, ali no caso, decretos, porque o Supremo Tribunal Federal, eu acredito que jamais vai desautorizar alguma medida que o Lula trouxer. Vai entrar senadores, vão entrar deputados, vão entrar políticos ali e tal, e não terão suas solicitações atendidas. E é aí que entra o povo brasileiro.
Obviamente, né, fazendo um panorama aqui para vocês sem mentir, meus amigos, obviamente a imprensa vai ficar ao lado de todos esses perversos, com medo do presidente Bolsonaro voltar e eles ficarem sem. Só que vocês vão ver a farra do dinheiro público que vai ser para essa imprensa. Acredito que eles já devem estar até fazendo as contas numa hora dessa. Já devem estar até fazendo as contas num momento desse. Mas o fato é só um, meus amigos. Nós somos cristãos. A maior parte do lado de lá nem sabe o que isso significa. Nós acreditamos em uma força maior do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador. É realmente ajoelhar para a gente continuar com essa força até para poder passar pelo presidente Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro também. Que nós não deixaremos os maiores absurdos acontecer com ele. Eu jamais desistirei da ideia do presidente Jair Messias Bolsonaro. Jamais abandonaria nesse homem que tanto fez por nós durante todos esses anos. É totalmente inadmissível a gente deixar esse homem sozinho agora. E a gente vai observar quem realmente sempre esteve ao lado dele. Para a gente finalizar, nesse momento, tem uma oração que eu vi aqui no Twitter da nossa querida Sarita, né, que também fez ali uma campanha brilhosa para o presidente Bolsonaro, que eu achei maravilhosa, e passar aqui para vocês. Ó cristãos, é chegado o momento de defender vosso rei e acompanhá-lo em tão grande solidão, pois são muito poucos os vassalos que lhe restaram e grande a multidão que acompanha Lúcifer. E o pior é que se mostram amigos em público e o vendem em segredo. Quase não há quem se fiar. Ó amigo verdadeiro, quão mal vós paga o que é traidor. Ó cristãos verdadeiros, ajudai vosso Deus a chorar, porque não só por Lázaro essas lágrimas, mas pelos que não haveriam de querer ressuscitar, mesmo que sua majestade os chamasse em altos brados. É levantar a cabeça. O presidente Bolsonaro pode contar com o nosso apoio do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. É só convocar que a gente jamais vai desistir do capitão do povo. Foi uma campanha linda, foi uma campanha maravilhosa. Nós nunca precisamos nos aliar ao sistema. Todo tipo de barbaridade aconteceu e a gente viu, entendeu? E não é nesse momento que a gente vai pegar e abandonar, né, o nosso capitão, mas de jeito nenhum. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Vamos esperar os acontecimentos aqui também das próximas horas. Muita coisa vai acontecer, a gente vai passando as notícias, os fatos. Compartilhe no Facebook, WhatsApp, no Telegram. Se inscrevam aqui no canal da gente, dá uma força para o nosso trabalho, nosso jornalismo. Vai continuar a todo vapor. Agora que a gente vai precisar mostrar realmente as barbaridades que esses elementos cruéis vão fazer, no campo de comentários, deixa a sua opinião, aquilo que vocês estão pensando, momento que a gente está passando, coloque aqui logo abaixo. A opinião de vocês é muito importante e nesta hora apoiar, mandar mensagens de carinho por tudo que o presidente Bolsonaro enfrentou pela gente em todos esses anos, tudo que ele passou. É hora da gente realmente mostrar que a gente sempre esteve ao lado dele. Fechado? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!